Essa é a disciplina. Ah, eu sou regente. Meu irmão não é mais. Ah, eu sou músico. Meu irmão não é mais. Essa é a disciplina. Você não é durante 6 meses, tá tudo certo. Mas tirá-lo da comunhão, proibir ele de participar da ceia, nós não temos esse direito, porque... Realmente, dessa vez, eu tenho que concordar com o pastor Carlos Eduardo, pois nós não podemos proibir aqueles que pecaram de ceiar por alguns motivos. Jesus, em João, capítulo 6, verso 53, vai dizer que aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue, esse não tem parte com ele. Logo, se algum pastor impede a pessoa que pecou de ceiar, também está impedindo de ter comunhão com Jesus. Já no livro de Romanos, capítulo 14, verso 40, Paulo vai questionar os romanos sobre o julgamento sobre os servos alheios. Pois o Senhor, que os chamou e que é o seu Senhor, ele é poderoso para suster todos os seus servos, independente de qual seja o grau de queda que ele sofreu. No texto base que fala sobre ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, vai dizer que nós precisamos examinar-se a nós mesmos e assim depois podemos ceiar. Depois podemos comer da carne e tomar do sangue de Jesus. Resumindo o texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, cada um deve ter consciência de que a ceia é o corpo e o sangue de Cristo, e que tudo deve ser feito em memória de Cristo. E cada um deve ter a plena consciência de seus atos. Que nem eu sou digno. Jesus conquistou isso pra ele. Jesus conquistou o direito de sentar à mesa pra ele, entendeu? Então eu não posso tirar dele o direito de sentar à mesa. Mas eu posso, por exemplo, eu cortei o dedo, eu arranco o dedo fora? Não, mas eu isolo ele, curativo, mas ele tá no corpo. Vai mobilizar. Ele vai ser curado. Então é mobilizar, é disciplinar, sem matar. Porque se você proíbe o cara de participar da ceia, a ceia é a única coisa que o mantém em comunhão com Deus. Porque o que Paulo disse? Quem não come do pão, Deus disse, né? Quem não come do pão e não bebe do vinho, não tem parte comigo. Então você tira a pessoa de ter parte com Deus, você proíbe. Como eu já havia dito, o pastor ressaltou novamente aqui, impedir uma pessoa de participar da ceia é impedir essa pessoa de ter comunhão com Deus, de ter comunhão com Cristo. Então, eu aconselho você se examinar antes de cear. Se você acha que você deve cear porque você acha que você vai se recuperar, se regenerar em Cristo, ceie. Mas se a sua mente de alguma forma te acusa, não participe da ceia. Graça na boca desses pastores é liberdade para prevaricar, para fornicar, para viver em prostituição, para apoiar relacionamento aberto, trisal. As pregações da igreja inclusiva são aquele famoso tapar o sol com a peneira. A pastora Lana Holden, como ela prefere ser chamada, está fazendo isso nesta mensagem. Ao fazer estas afirmações, pois a graça não nos dá o direito de pecar. Pelo contrário, nós não devemos usar a graça de Deus para poder pecar. Da mesma forma que o pecado do outro nunca será maior do que o meu. É por isso que Jesus nos exortou sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas. Os apóstolos também nos exortaram. 1 João 4:1, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Não é necessário nem explicar que falsos profetas existem no nosso meio e quem está falando, é uma falsa profetisa, pois sua mensagem, embora utilize a Bíblia, é um falso evangelho. Pois o verdadeiro evangelho afasta o pecador do pecado e aproxima de Deus. Não o contrário, afasta-o de Deus e aproxima-o do pecado. O verdadeiro evangelho muda minha vida, muda os meus desejos. Os meus desejos já não são mais os meus desejos. Eu não sou mais dominado por mim mesmo, mas o Espírito Santo é quem me guia. Já nesse tipo de evangelho, cada um se domina e faz o que quer. Gostou desse vídeo? Então comenta aqui nos comentários qual a tua opinião sobre a pregação da pastora Lana Holden. Qual é a sua religião? Cristã. Você acredita em Deus? Com certeza. Você acredita que uma cristã pode fazer parte da festa do carnaval? Com certeza. Por quê? Porque eu não tô fazendo mal a ninguém. A maioria das pessoas tem essa visão ou desculpa para encobrir ou tentar amenizar o peso da sua consciência. Pois o fato de eu não fazer o mal a alguém não anula o fato de eu estar errando. O carnaval faz parte da cultura brasileira, mas também faz parte da cultura caída do homem.
ele revela pecados ocultos que muitos não têm coragem de mostrar o ano inteiro, mas sempre demonstram nesse período do ano. O culto ao corpo é um dos principais pecados que são mostrados no carnaval, fora o uso de drogas e sexo explícito. Mas está fazendo mal para você mesmo, será que não está não? Porque a Bíblia diz assim, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 Coríntios capítulo 6, por exemplo, nos manda fugir das práticas que com o corpo agradam somente a nós mesmos e não a Deus. A Bíblia também me ensina que é buscando a santidade que se agrada a Deus. Será que Jesus se agrada de uma festa chamada festa da carne, quando ele nos manda fugir dos prazeres da carne? Eu acho que ele se agrada. Ele não se agrada quando as pessoas julgam muito. Se nem ele julgou, por que a gente, ser humano, pode julgar? O pastor Mateus explica, através de alguns versículos bíblicos para jovem, o porquê um cristão não deve estar no carnaval, mas mesmo assim, ela entende como um pré-julgamento. Esse é o espelho do crente moderno. Vive em uma vida comandada por si mesmo. Vive uma vida direcionada pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades e não pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O que realmente diz a Bíblia, para o crente moderno, muitas das vezes não importa. A maioria deles, eles nem se importam em ler a Bíblia para conhecer o Deus da Bíblia que eles dizem que serve. Essa realidade esconde um caminho perigoso para o crente, a chamada apostasia, ou seja, o esfriamento da fé. Pois se as Escrituras não me conduzem, eu não posso ser chamado de cristão, eu não posso ser chamado também de filho de Deus, e foi Jesus mesmo quem disse que aquele que mente ou aquele que pratica a iniquidade é chamado de filho do diabo. Olá pessoal, aqui quem fala é pastor Cosme Felipe. Pastor, você deve estar se perguntando, por conta de eu estar no evento que é o dia 2 de fevereiro, o presente de Iemanjá dos Filhos de Gandhi. Então, além de eu ser pastor, também sou filho de Gandhi, sou gandhista. Bom, ser pastor, na visão da igreja, é ser consagrado para uma função pastoral, ser consagrado para cuidar de vidas. Nesse caso, ele é realmente um pastor, assim como o Peixão, traficante do TCP, também é um pastor consagrado e, inclusive, acredita que Deus o chamou para poder guerrear em nome do exército do Deus vivo. Porque independente do Peixão ou desse outro pastor ter sido consagrado ou não, eles são ordenados a pastores e serão conhecidos como pastores até o fim de suas vidas, independente de adorar a Iemanjá ou ser traficante, no caso do Peixão. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, verso 29, vai dizer que os dons de Deus eles são irrevogáveis e não necessitam de arrependimento. Ou seja, embora o indivíduo esteja levando uma vida promíscua, embora o indivíduo não queira um relacionamento para com Deus, ele seja, como diz Tiago, um adúltero, amigo do mundo e inimigo de Deus, esse ser humano que foi consagrado para uma obra, esse ser humano que foi consagrado para cuidar de vidas, ele pode sim exercer a sua função, mesmo estando em prática de pecado. E o Afoxé Cultural Filhos de Gandhi, aqui do Rio de Janeiro, também entrega presente todo dia 2 de fevereiro. Então venho aqui entregar também presente para Iemanjá, saudando a ancestralidade do nosso povo africano. Queira você ou não, você sendo uma pessoa negra, você sendo uma pessoa descendente da mãe África, nós temos a nossa ancestralidade. O verdadeiro cristão, ele não se assenta em duas mesas. Ele não se assenta na mesa dos demônios e na mesa de Cristo ao mesmo tempo. Ele tem que tomar um posicionamento e uma decisão. O verdadeiro cristão, ele não divide aquilo que é sagrado com aquilo que é profano. O verdadeiro cristão aceita todos, mas não pratica o que todos praticam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Astrologia, horóscopo, culto a outros deuses ou anjos caídos não condizem com a fé cristã. E você, qual a sua opinião? Comenta nos comentários, pois eu quero saber a tua opinião a respeito do pastor que cultua a Iemanjá.